Salve, salve! Vamos à nossa aula sobre as principais súmulas e OJs, orientações jurisprudenciais do TST sobre direito do trabalho. Esse aqui é um vídeo gratuito, está aqui no YouTube, mas o nosso material de apoio, o material escrito, não é gratuito. Eu vou deixar o link aqui embaixo se você quiser adquirir. Ele está bem completo e está bem bacana. E vamos lá! Vamos começar com a súmula 51, porque é uma boa ideia. Vamos lá, o que é que diz a súmula 51? As cláusulas regulamentares que revoguem ou alterem vantagens deferidas anteriormente só atingirão trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração do regulamento. Então, se existe uma cláusula regulamentar que ela está revogando ou está alterando uma condição, uma vantagem que já tinha sido deferida, essa nova cláusula ela só vai atingir os trabalhadores que forem admitidos após a revogação ou a alteração do regulamento. Isso acontece muito. Você entra na empresa, principalmente para concurso público. Eu entrei no concurso público na DataPrev e quando eu entrei eu tinha colegas lá que tinham condições, tinham alguns benefícios trabalhistas que eu não tinha, porque na época deles, eles eram mais antigos, eles tinham, por exemplo, a questão de contar feriado nas férias. Se ele tirava férias e no meio das férias tinha um feriado, ele ganhava esse dia a mais. Isso é uma condição bem antiga aí da CLT. Hoje não existe mais isso, então eu não tenho mais esse direito. Ele ainda tinha esse direito, porque quando ele entrou na empresa, essa cláusula estava válida, ele tem direito a essa cláusula. E a revogação dessa cláusula, ela só atingiu os empregados que foram admitidos depois da sua revogação. No caso, eu não tinha mais esse direito. Havendo coexistência de dois regulamentos da empresa, a opção do empregado por um deles tem efeito jurídico de renúncia às regras do sistema do outro. Então, você tem dois regulamentos. O empregado ele seleciona, ele escolhe, ele faz a opção por um dos regulamentos. O outro regulamento, ele não pode mais usar outro regulamento para se apoiar ou defender algum direito que ele acha que teria. Não, ele fez a renúncia ao outro regulamento, a todos os direitos e deveres. Isso para quando existem mais de um regulamento na empresa para que o empregado opte. Súmula 60, ela trata do adicional noturno. O que é que ela diz? O adicional noturno, pago com habitualidade, integra o salário do empregado para todos os efeitos. Deixa eu achar aqui o apontador a laser. Beleza, então se o empregado toda semana ele faz ali aquele trabalho noturno, já existe a habitualidade no trabalho noturno dele. Então ele já recebe o adicional noturno com habitualidade. Então esse adicional noturno vai integrar o salário do empregado para todos os efeitos. Olha que interessante, aposentadoria, 13º, férias, bem legal. Cumprida integralmente a jornada no período noturno e prorrogada esta, devido é também o adicional quanto às horas prorrogadas. Parece o mestre Oda falando, né? Devido é também. Também é devido. O adicional quanto às horas prorrogadas. Então, naturalmente, a prorrogação, a hora extra, ela sempre é um direito do trabalhador, independentemente dele estar em trabalho noturno ou em trabalho diurno. E aí ele cita aqui o parágrafo 5º do artigo 73 da CLT, que eu trouxe aqui, que fala as prorrogações do trabalho noturno. Às prorrogações do trabalho noturno, aplica-se o disposto neste capítulo. Então, disposto nesse capítulo, que trata da duração do trabalho, esse capítulo ele também se aplica às prorrogações do trabalho noturno. E eu vou buscar sempre fazer isso aqui, nessa nossa aula. Se a súmula ela fizer menção a algum outro dispositivo que não está na súmula, a uma lei, a CLT, a Constituição Federal, eu vou buscar sempre estar trazendo esse dispositivo aqui, porque facilita muito a contextualização, para você entender o contexto da súmula. Súmula 65, que trata do vigia, ele fala que o direito à hora reduzida de 52 minutos e 30 segundos também aplica-se ao vigia noturno. Pô, também seria discriminação com o vigia se não se aplicasse, né? Então não é porque ele é vigia noturno, você é vigia noturno, seu trabalho já é noturno, então sua hora é de 60 minutos. Não, ele tem direito à hora reduzida de 52 minutos e 30 segundos. Súmula 112, trabalho noturno. O trabalho noturno dos empregados nas atividades de exploração, perfuração, produção e refinação do petróleo, industrialização do xisto, indústria petroquímica e transporte de petróleo e seus derivados, por meio de dutos, é regulado pela Lei 5.811.
não se lhe aplicando a hora reduzida de 52 minutos e 30 segundos. Opa! Então, para esses trabalhadores, eles são regulados especialmente por uma lei. Então, essa lei, ela regula o trabalhador, esse trabalho noturno desses empregos específicos, e para esses empregos específicos não vai se aplicar o parágrafo 2º do artigo 73 da CLT, que a título de curiosidade não é o parágrafo 2º. Aqui houve um pequeno erro, na verdade é o parágrafo 1º. O parágrafo 2º ele trata do que se considera hora noturna. É o parágrafo 1º que trata da hora reduzida de trabalho. Isso lá na CLT, mas não vamos brigar aqui com o TST. Súmula 118. Os intervalos concedidos pelo empregador na jornada de trabalho, não previstos em lei, representam tempo à disposição da empresa, remunerados como serviço extraordinário, se acrescidos ao final da jornada. Olha que interessante. O empregador, imagina aí uma cafeteria, o empregado está ali servindo café, e o dono também está ali, aí vê, ó, não tem cliente nenhum. O dono tá bom, tira o intervalo aí, tira aí 10 minutos de intervalo. Ah, beleza, o cara vai lá, porque não tem cliente nenhum, ele vai ficar lá, tira 10, 15, meia hora de intervalo, quanto eles negociarem. E aí no final, o empregador, não, eu te dei aquele intervalo, eu vou descontar esse salário. Não, negativo, aquele tempo ali eu estava à sua disposição. O empregador você me deu o intervalo porque você quis. Foi um intervalo concedido por você. Então isso não pode ser descontado do meu tempo. E se você me cobrar para que eu compense esse intervalo no final, você vai me pagar serviço hora extra. Vai me pagar como se fosse um serviço extraordinário. É o que diz a súmula 118. Súmula 119. Os empregados de empresas distribuidoras e corretoras de títulos e valores mobiliários não têm direito à jornada especial dos bancários. Isso aqui pode cair em prova, entendeu? É uma questão que você não precisa entender qual é essa jornada especial dos bancários nesse momento, mas o que você precisa entender é que a súmula 119 fala aqui: os empregados das empresas distribuidoras e corretoras de títulos e valores mobiliários não têm o mesmo direito da jornada especial que os bancários. Súmula 140. É assegurado ao vigia, sujeito ao trabalho noturno, o direito ao respectivo adicional noturno. Bem justo isso, né? Bem parecido com o que nós vimos lá também. Só que lá a gente viu a hora extra, que se ele faz o trabalho noturno e faz hora extra, ele tem direito a ganhar hora extra. E agora a gente está vendo que se ele trabalha noturno, ele tem direito ao adicional noturno. Súmula 199. A contratação do serviço suplementar, quando da admissão do trabalhador bancário, é nula. Olha só que interessante. A contratação do serviço suplementar, quando da admissão do trabalhador bancário, é nula. Os valores assim ajustados apenas remuneram a jornada normal, sendo devidas as horas extras como adicional de, no mínimo, 50%, as quais não configuram pré-contratação se pactuadas após a admissão do bancário. Então, se você faz uma contratação ali do trabalhador bancário e na contratação você já contrata horas suplementares, isso aí é nulo. Essas horas suplementares elas são nulas. Esses valores que foram combinados, eles vão remunerar a jornada normal. E se ele vier a fazer horas suplementares, essas horas suplementares serão pagas com adicional de no mínimo 50%, as quais não configuram pré-contratação se elas forem pactuadas após a admissão do bancário. Isso aqui eu não lembro de já ter visto cair em prova, se caiu foi bem pouco, mas é importante você saber. E o inciso 2, que é de uma súmula, em se tratando de horas extras pré-contratadas, opera-se a prescrição total, se a ação não for ajuizada no prazo de 5 anos, a partir da data em que foram suprimidas. Então, existe ali as horas extras que foram pré-contratadas e, a partir da data em que elas forem suprimidas, existe a prescrição total se não forem ajuizadas no prazo de 5 anos. Se elas não forem reclamadas no prazo de 5 anos, elas vão prescrever e aí não pode mais reclamar. Súmula 212. O ônus de provar o término do contrato de trabalho, quando negados a prestação de serviço e o despedimento, é do empregador,
pois um princípio da continuidade da relação de emprego constitui presunção favorável ao empregado. Olha só que interessante. O ônus de provar que o contrato encerrou é do empregador. Então, se por algum motivo o empregado ele para de receber, o empregado parou de trabalhar, ficou 15 dias aí sem trabalhar e no final do mês ele não recebeu o salário dele. Aí ele entra na justiça. Não, eu trabalhei. O empregador que tem que provar que eu não trabalhei. O empregador que tem que provar que houve a interrupção do contrato de trabalho, o término do contrato de trabalho. Né? Desculpa, no meu exemplo, o empregador ele teria demitido o empregado ali no dia 15 do mês e o empregado passou o restante do mês sem trabalhar, mas no final do mês é o empregador que precisa comprovar o término do contrato de trabalho, pois a continuidade da relação de emprego é uma presunção favorável ao empregado. Súmula 229. Por aplicação analógica ao artigo 244, parágrafo 2º da CLT, as horas de sobreaviso dos eletricitários são remuneradas à base de 1/3 sobre a totalidade das parcelas de natureza salarial. Vamos ver o que é que diz aqui o parágrafo 2º do artigo 244. Ele, na verdade, define o sobreaviso. Considera-se sobreaviso um empregado efetivo, considera-se de sobreaviso um empregado efetivo que permanecer em sua própria casa, aguardando a qualquer momento o chamado para o serviço. Cada escala de sobreaviso será, no máximo, de 24 horas. As horas de sobreaviso, para todos os efeitos, são contadas à razão de 1/3 do salário normal. Então, a CLT ela tem esse parágrafo 2º definindo a questão do sobreaviso, e a súmula, na verdade, ela diz que, em analogia ao que diz a CLT, as horas de sobreaviso dos eletricitários também são remuneradas à base de 1/3 sobre a totalidade das parcelas de natureza salarial. Certo? Súmula 248 trata do adicional de insalubridade. A reclassificação ou a descaracterização da insalubridade por ato da autoridade competente repercute na satisfação do respectivo adicional, sem ofensa ao direito adquirido ou ao princípio da irredutibilidade salarial. Então, existe ali o empregado, que ele já tem o salário dele ali com a insalubridade dele de 30%, digamos, e já está assim há algum tempo suficiente para ele ter direito adquirido aquilo ali, para aquilo ali ter se incorporado ao salário dele, e de acordo com as regras vigentes também no momento em que ele foi contratado. E aí, se ocorrer uma reclassificação ou uma descaracterização dessa insalubridade, é preciso respeitar tanto o direito adquirido quanto o princípio da irredutibilidade salarial. Da mesma forma que se essa reclassificação, de forma contrária, se essa reclassificação for para aumentar a porcentagem, ela já repercute na satisfação do respectivo adicional. Então aí já precisa aumentar para o empregado, né? Não existe você está ali com um salário de 20%, você conta com 20% de insalubridade, então se aumentar, você já conta com 20%, você não vai ter esse aumento. Não, negativo. Você vai ter a nova porcentagem de insalubridade se ela for mais benéfica. Súmula 276 trata do aviso prévio. O direito ao aviso prévio é irrenunciável pelo empregado. O pedido de dispensa do cumprimento não exime o empregador de pagar o respectivo valor, salvo comprovação de haver o prestador dos serviços obtido novo emprego. Isso aqui é importantíssimo, olha só que legal. O empregado ele não pode renunciar ao aviso prévio. Então, se ele for demitido, ele tem um aviso prévio, que é aquele 1 mês de salário ou aquele período trabalhando com a carga horária menor, para que ele consiga um outro emprego. Se o empregador ele solicitar a dispensa do cumprimento, na verdade, se fizerem um acordo para que haja essa dispensa do cumprimento, só vai ser válida se o empregado ele provar que obteve um novo emprego, que ele já conseguiu um novo emprego. Então, aí sim será válida a dispensa do aviso prévio para o empregado. Certo? Desde que haja esse pedido de dispensa e o acordo, né? Tem que haver aí um alinhamento. Súmula 346. Os digitadores, por aplicação analógica do artigo 72 da CLT, equiparam-se aos trabalhadores nos serviços de mecanografia, que é a datilografia, escrituração ou cálculo, razão pela qual
eles também têm direito a intervalo de descanso de 10 minutos a cada 90 minutos de trabalho consecutivo. Então, só colocando aqui o artigo 72 da CLT, que fala que a galera de mecanografia, cada 90 minutos de trabalho, tem direito a 10 de descanso, que não são deduzidos da duração normal do trabalho. Então, eles contabilizam, sim, como jornada de trabalho, esses 10 minutos de descanso. E aqui a súmula está dizendo que os digitadores também possuem esse direito. Súmula 360. A interrupção do trabalho destinada a repouso e alimentação dentro de cada turno ou o intervalo para repouso semanal não descaracteriza o turno de revezamento com jornada de 6 horas, previsto no artigo 7º, inciso 14 da Constituição Federal. E aqui eu trouxe aqui o artigo 7º da Constituição Federal, que em seu inciso 14 ele diz que é um direito do trabalhador a jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. Então, se existe uma interrupção para repouso ou alimentação dentro dessas 6 horas, ou então existe um repouso, um intervalo para repouso semanal, esses intervalos eles não descaracterizam o turno de revezamento. Ainda que existam esses intervalos, ficará caracterizado o turno de revezamento de 6 horas. Vou tomar uma água. Súmula 376. A limitação legal da jornada suplementar a 2 horas diárias não exime o empregador de pagar todas as horas trabalhadas. Olha que interessante. Existe essa limitação de 2 horas. O empregador bota o empregado para trabalhar 4 horas a mais, contrariando a lei, a CLT, e aí fala, não, você só podia trabalhar 2, então eu só vou pagar 2 mesmo que você tenha trabalhado 4. Olha que interessante, é cada ideia. Então, esses valores, ainda que exista essa limitação de 2 horas, essa limitação não exime que, se houverem mais horas trabalhadas, elas também deverão ser pagas. O valor das horas extras habitualmente prestadas integra o cálculo dos direitos trabalhistas, independentemente da limitação prevista no caput do 59 da CLT, que fala exatamente que a duração diária do trabalho só poderá ser acrescida de até 2 horas. Então, o valor das horas extras habitualmente prestadas, esse valor ele integra o cálculo dos direitos trabalhistas, como 13º, férias. Então, se o empregado está ali sempre prestando horas extras, habitualmente, com habitualidade, ele também vai receber aquele adicional das horas extras, e em algum momento aquilo ali começa a fazer parte dos direitos trabalhistas dele. Súmula 423. Estabelecida jornada superior a 6 horas e limitada a 8 horas por meio de regular negociação coletiva, os empregados submetidos a turnos ininterruptos de revezamento não têm direito ao pagamento da 7ª e da 8ª hora como extras. Então, olha só que interessante. Existe ali, os empregados estão submetidos a turnos ininterruptos de revezamento. E aí foi estabelecida uma jornada superior a 6 horas. Desde que ela fique ali até 8 horas. Houve uma negociação coletiva e por meio dessa negociação coletiva ficou acordado que aquele turno de 6 horas, aquela jornada de 6 horas para turnos de revezamento, ela seria estendida para 7 horas. Nesse caso, esses empregados eles não terão direito ao pagamento dessa 7ª hora como hora extra. Por quê? Porque isso foi acordado em negociação coletiva. Então ele não pode, foi acordado, mas eu vou ter direito porque a CLT falou. Não. A negociação coletiva ela pode fazer isso, certo? Súmula 428. O uso de instrumentos telemáticos ou informatizados fornecidos pela empresa ao empregado, por si só, não caracteriza regime de sobreaviso. Então imagina, o empregador dá um celular para o empregado. Aí manda mensagem de WhatsApp de vez em quando e tal. O empregado, depois que é demitido, vai lá e entra na justiça. Não, o empregador ele me deu o telefone celular, então eu estava de regime de sobreaviso. Não. O fornecimento, o empregador fornecer meios para o empregado, isso não caracteriza o regime de sobreaviso. E isso por si só. Pode ser que isso, em conjunto com outras coisas, caracterize o regime, mas apenas isso não caracteriza. Considera-se em sobreaviso um empregado que, à distância e submetido a controle patronal,
por instrumentos telemáticos ou informatizados, permanecer em regime de plantão ou equivalente, aguardando a qualquer momento o chamado para o serviço durante o período de descanso. A gente vê muito isso com médicos, né? Médicos que são especialistas em coisas muito especiais, né? Muito peculiares, muito particulares, e que nem todo momento chega alguém no hospital, no pronto-socorro, precisando daquele serviço. Então o médico ele fica ali de sobreaviso. Chegou alguém lá precisando daquilo, opa, liga para o médico e ele vem. Ele está de sobreaviso. Certo? E precisa ver, né, esse controle patronal. Né, o patrão ele precisa ter contato ali direto com o médico a qualquer momento, ou qualquer empregado que seja. Certo? Precisa existir esse controle por instrumentos telemáticos ou informatizados. Súmula 438. O empregado submetido a trabalho contínuo em ambiente artificialmente frio, ainda que não labore em câmara frigorífica, tem direito a um intervalo intrajornada previsto no 253 da CLT. O que é que diz o 253 na CLT? Os empregados que trabalham no interior das câmaras frigoríficas e para os que movimentam mercadoria do ambiente quente ou normal para o frio e vice-versa, ou seja, existe aquele choque de temperatura, depois de 1 hora e 40 minutos de trabalho contínuo, são 100 minutos, hein, gente? 1 hora mais 40 minutos são 100 minutos. Então, depois desses 100 minutos de trabalho contínuos, será assegurado um período de 20 minutos de repouso, computado esse intervalo como trabalho efetivo. Então, esse período de repouso ele vai ser computado na jornada de trabalho, ele não vai entrar como descanso, ele vai computar como hora efetivamente trabalhada. E o outro dispositivo que foi mencionado aqui foi o parágrafo único do artigo 253, que fala o que é a câmara fria. Né? Considera-se artificialmente frio o que for inferior nas primeira, segunda e terceira zona climática do mapa oficial do Ministério Industrial, do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, a 15 graus. Enfim, isso aqui não vai cair nessa prova, a não ser que o examinador tenha probleminhas. Né? Foca na súmula e a questão do artigo 253. Essa é a questão do prazo, né? Do período de 1 hora e 40 minutos de trabalho contínuo para 20 minutos de descanso. E o fato de que esse tempo ele é contabilizado como hora efetivamente trabalhada. Ele é computado como trabalho efetivo. Súmula 446. A garantia ao intervalo intrajornada prevista no artigo 71 da CLT, por constituir-se em medida de higiene, saúde e segurança do empregado, é aplicável também ao ferroviário maquinista, integrante da categoria C, que é equipagem de trem em geral, não havendo incompatibilidade entre as regras inscritas nos artigos 71, parágrafo 4º, e 238, parágrafo 5º. Vamos dar uma olhada no que é que eles dizem. O 71 fala que em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda de 6 horas, é obrigatória a concessão de intervalo para repouso ou alimentação, o qual será no mínimo de 1 hora, salvo se houver acordo ou contrato coletivo em contrário, e não poderá exceder de 2 horas. E o parágrafo 4º, a não concessão, ou a concessão parcial desse intervalo intrajornada mínimo para repouso e alimentação, implica o pagamento de natureza indenizatória apenas do período que foi suprimido. E esse pagamento é feito com acréscimo de 50% sobre o valor da remuneração normal, porque ele considera-se como hora extra. E o 238, parágrafo 5º, ele fala que o tempo concedido para a refeição não se computa como de trabalho efetivo, senão para o pessoal da categoria C, quando as refeições forem tomadas em viagem ou nas estações durante as paradas. Esse tempo não deve ser inferior a 1 hora, exceto para o pessoal da referida categoria em serviço de trens. Então, isso aqui é bem específico para a questão ferroviária, né? Para os empregados do setor ferroviário. Só lembrando o que é que diz a súmula, ela fala que a garantia a esse intervalo intrajornada, como é uma medida de higiene, de saúde e de segurança do empregado, ela também é aplicável ao ferroviário maquinista, que é integrante da categoria C. Basicamente, a súmula diz isso. É o que você precisa levar para sua prova. Súmula 449. A partir da vigência da Lei 10.243, que acrescentou o parágrafo 1º ao artigo 58 da CLT, não mais prevalece cláusula prevista em convenção ou acordo coletivo que
que estabelece o limite de 5 minutos que antecedem e sucedem a jornada de trabalho para fins de apuração da hora extra. O que é que diz o parágrafo 1º do artigo 58, que foi mencionado? Não serão computados, não serão descontados nem computados como jornada extraordinária aquelas variações de horário que não excederem a 5 minutos, observado o limite máximo de 10 minutos. O que é que a súmula fala? Só um minutinho, gente, que a letra ficou miudinha, né? Eu fiz maldade aqui, isso aqui foi maldade com vocês. Aguenta aí. Pronto, voltei e conto com o perdão de vocês para esse pequeno equívoco. Então, o que é que está falando aqui? Deixa eu voltar aqui meu apontador a laser. A partir da vigência da lei que acrescentou o parágrafo 1º ao artigo 58. Então, existia uma lei, primeiro a CLT ela não tinha esse parágrafo 1º do artigo 58. Então, não existia essa regra de que não deveria descontar nem computar como hora extraordinária. E aí veio a lei 10.243 e adicionou esse parágrafo 1º na CLT, adicionou essa regra no nosso ordenamento jurídico. Então, a partir desse momento, não mais prevalece cláusula prevista em convenção ou acordo coletivo que estabelece o limite de 5 minutos que antecedem a jornada e 5 minutos que sucedem a jornada. Então, existiam muitas negociações coletivas que definiam isso, 5 minutos que antecedem e 5 minutos que só sucedem a jornada de trabalho, eles não são contabilizados como horas extras. Então, na verdade, existia uma regra, tinha as regras específicas. E o que essa súmula está dizendo é que, agora que existe o parágrafo 1º do artigo 58 da CLT, essas regras específicas em negociações coletivas de trabalho, elas não mais são válidas. O que prevalece agora é o parágrafo 1º da CLT, que diz que não pode haver excedente maior do que 5 minutos. Se o excedente for de 5 minutos, para mais ou para menos, tanto na entrada ao trabalho quanto na saída dele, tudo bem, não desconta do salário nem conta como hora extra. Desde que o limite máximo diário seja 10 minutos. Você não pode trabalhar o seu tempo de serviço mais 11 minutos, nem menos 11 minutos. Você pode chegar ali até o 10, desde que sempre obedecendo esse limite de 5 minutos. Professor, se é 5 minutos para entrar na entrada e 5 minutos na saída, como é que vai passar de 10? Tem hora do almoço também. Então, na hora do almoço, pode ser que você saia 5 minutos antes, chegue 5 minutos depois, e aí quando você vai somar, você trabalhou 20 minutos a menos. Aí pode descontar. Tese fixada pelo TST. A redução eventual e ínfima de intervalo intrajornada, assim considerada aquela de 5 minutos no total, somados o do início e o término do intervalo, decorrente de pequenas variações de sua marcação nos controles de ponto, não atrai a incidência do parágrafo 4º do artigo 71. A extrapolação desse limite acarreta consequências jurídicas previstas na nossa jurisprudência. Parágrafo 4º do artigo 71. Eu não coloquei ele aqui. E com isso são 2 erros. Vocês me perdoem novamente. Em 1 minuto eu coloco. Em 2 segundos, porque eu vou pausar o vídeo. E estamos de volta. E eu estalo os dedos assim. Falhou. E apareceu. Caraca, professor, você é bom. Eu sou mesmo. O que é que diz o artigo 71? Parágrafo 4º do artigo 71. Ele fala que se você não conceder, se o empregador ele não conceder esse intervalo intrajornada, ou se ele conceder de forma parcial, isso vai implicar o pagamento de hora extra daquele período suprimido. Então, aquele período suprimido entra como se fosse hora extra, precisando pagar os 50% a mais. E só lembrando o que é que a tese fixada pelo TST ela fala. A redução eventual e ínfima do intervalo intrajornada, assim considerada aquela de até 5 minutos no total, decorrentes de pequenas variações na marcação ali na folha de ponto, isso não atrai a incidência do parágrafo 4º do artigo 71. Isso não atrai o pagamento de horas extras, se houver ali uma redução de até 5 minutos. Se extrapolar esse limite, aí haverão consequências jurídicas e legais. É o que trata a CLT. OJ, Orientação Jurisprudencial do TST. O que é que ela diz? OJ 60. A hora noturna, no regime de trabalho no porto, compreendida entre 19 horas e 7 horas do dia seguinte, é de 60 minutos. Então, o trabalho no porto
entre as 19 horas e as 7 horas do dia seguinte, essa hora noturna é contada como 60 minutos e não como 52 minutos e meio. Para o cálculo das horas extras prestadas pelos trabalhadores portuários, observar-se-á somente o salário básico percebido, excluídos os adicionais de risco e produtividade. Então, os trabalhos portuários, geralmente, eles têm ali uma recepção, um adicional de risco e de produtividade. Esses adicionais eles não entram no cômputo da hora quando você vai calcular o valor da hora extra. Lembra que a hora extra ela é paga com 50% a mais do que a hora normal? Então, nesse caso aqui, esses adicionais eles não contabilizam a hora normal. Então, vai ser só a hora normal mesmo, pura e simples a hora normal. OJ 127. O parágrafo 1º do artigo 73 da CLT, que prevê a redução da hora noturna, não foi revogado pelo inciso 9 do artigo 7 da Constituição Federal. Então tem lá o parágrafo 1º do artigo 73 da CLT, fala que a hora de trabalho noturno será reduzida para 52 minutos e 30 segundos. E a Constituição Federal diz que a remuneração do trabalho noturno ela deve ser superior ao diurno. Basicamente, a orientação jurisprudencial está falando que esses dois dispositivos eles convivem simultaneamente. Um não revogou o outro, até porque seria um pouco pretensioso da CLT querer revogar uma norma da Constituição Federal. Desculpa, aqui ele falou que na verdade foi o contrário. Foi o item da Constituição Federal que não revogou o item da CLT. O que poderia ter acontecido, a Constituição Federal revogar a CLT. Mas enfim, ele está dizendo que não aconteceu, que essas duas normas elas convivem pacificamente. OJ 355. O desrespeito ao intervalo mínimo interjornadas previsto no artigo 66 da CLT, é o artigo que prevê esse intervalo mínimo, por analogia, OJ 355. O desrespeito ao intervalo mínimo interjornadas, que foi previsto no artigo 66 da CLT, acarreta, por analogia, os mesmos efeitos do parágrafo 4º do artigo 71 da CLT e na súmula 110 do TST, devendo-se pagar a integralidade das horas que foram subtraídas do intervalo, acrescidas do respectivo adicional. Então aqui eu trouxe o artigo 66 da CLT. O que é que ele diz? Ele fala que entre duas jornadas de trabalho haverá um período mínimo de 11 horas consecutivas para descanso. O parágrafo 4º do artigo 71 fala aquilo que a gente já leu, pelo menos umas 2 ou 3 vezes, que a não concessão do intervalo entre a jornada ou a sua concessão parcial implica no pagamento da hora extra daquilo que foi suprimido. E a súmula 110 do TST fala que, no regime de revezamento, as horas trabalhadas em seguida ao repouso semanal de 24 horas, com prejuízo do intervalo mínimo de 11 horas consecutivas para descanso, devem ser remuneradas como extraordinárias, inclusive com o respectivo adicional. Então, se existe ali o regime de revezamento, e ocorre o repouso semanal remunerado, né, o repouso de 24 horas, mas por algum motivo, essas 24 horas nem sempre elas são contínuas, né, e por algum motivo existe esse prejuízo, tem esse prejuízo do intervalo mínimo de 11 horas. Então acaba não obedecendo esse intervalo mínimo de 11 horas. Nesse caso, vamos voltar lá para a orientação jurisprudencial, ele fala que o desrespeito a esses intervalos mínimos acarreta, por analogia, aquilo que está no parágrafo 4º e na súmula 110. Ou seja, deve-se pagar a integralidade das horas que foram subtraídas, acrescidas do respectivo adicional da hora extra. OJ 360. Faz jus à jornada especial prevista no artigo 7º, inciso 14 da Constituição Federal. O que é que ele diz? Ele trata da jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento. Então, faz jus a essa jornada especial de 6 horas o trabalhador que exerce suas atividades em sistema de alternância de turnos, ainda que em 2 turnos de trabalho, que compreendam, no todo ou em parte, o horário diurno e noturno, pois submetido à alternância de horário prejudicial à saúde, sendo irrelevante que a atividade da empresa se desenvolva de forma ininterrupta. Isso acontece muito com questões de segurança, né? Ou atividade, uma máquina ali que não pode parar, então precisa sempre estar funcionando, sempre precisa ter alguém ali operando ela. Então, o trabalhador que exerce essa alternância de turnos
ainda que em 2 turnos de trabalho, ainda que um dia ele trabalhe de manhã, no outro dia ele trabalhe de noite, enfim, ainda que exista essa alternância de turnos, ele também faz jus a essa jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. OJ 388. O empregado submetido à jornada de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso, que compreenda a totalidade do período noturno, tem direito ao adicional noturno relativo às horas trabalhadas após as 5 horas da manhã. Olha só que interessante. Lembra que o adicional noturno, em regra, ele é das 22 às 5? Então, o que ele está dizendo aqui é, se você trabalha em regime de 12 por 36 e o... Cadê? E naquele seu regime, naquele momento, seu regime ele compreende a totalidade do período noturno, ou seja, você começou às 22 horas e às 22 horas e seguiu aí mais 12 horas, aí passou das 5 da manhã, você vai ter direito ao adicional noturno mesmo para aquelas horas que forem após as 5 da manhã. Orientação jurisprudencial 395. O trabalho em regime de turnos ininterruptos de revezamento não retira o direito à hora noturna reduzida, não havendo incompatibilidade entre essas disposições. Então, ainda que haja o trabalho em turnos ininterruptos de revezamento, o empregado ele vai ter o direito à hora noturna reduzida se ele estiver trabalhando de noite. E não há incompatibilidade entre esses dispositivos aqui. A CLT, que fala que a hora de trabalho noturno é de 52 minutos e 30 segundos, e a Constituição Federal, que trata do regime de 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento. Eu misturei um pouquinho as orientações jurisprudenciais com as súmulas, não foi para confundir não, foi para ajudar para seguir uma linha de raciocínio, certo? Então, mesmo as súmulas, elas não estão em ordem, não é 1, 2, 3. Primeiro, até porque eu só peguei as súmulas que são as principais, né, atualmente, na questão do direito do trabalho. E as OJs elas estão ali no meio para contextualizar. Eu busquei seguir o mesmo contexto para que não fique tão distoante, certo? Então por isso que a gente viu OJs e agora a gente vai voltar a ver algumas súmulas. Súmula 129. A prestação de serviços a mais de uma empresa do mesmo grupo econômico durante a mesma jornada de trabalho não caracteriza a coexistência de mais de um contrato de trabalho, salvo ajuste em contrário. Então, não é porque o empregado ele presta serviço ali a mais de uma empresa que é do mesmo grupo econômico, isso não vai ficar caracterizado como mais de um contrato de trabalho. A não ser que tenha um combinado dessa forma. Mas, em regra, se não houve nenhum acerto nesse sentido, então é apenas um contrato de trabalho, ainda que você preste serviço a mais de uma empresa do mesmo grupo econômico. Súmula 269. O empregado eleito para ocupar o cargo de diretor tem o respectivo contrato de trabalho suspenso, não se computando o tempo de serviço desse período, salvo se permanecer a subordinação jurídica inerente à relação de emprego. Então, se o empregado ele foi eleito para ocupar o cargo de diretor, ele tem o respectivo contrato de trabalho suspenso, não se computando o tempo de serviço desse período, salvo se permanecer a subordinação jurídica inerente à relação de emprego. Tá, eu precisei ler de novo porque eu lembrei de uma coisa. Enfim, uma coisa que você precisa entender. Em regra, o diretor ele não é o empregado da empresa. Isso acontece muito, em muitos casos. O diretor ele não é o empregado da empresa. Por isso que a súmula fala que quando o empregado ele é eleito para ser diretor, aquele contrato de trabalho dele fica suspenso. E o tempo que ele vai passar sendo diretor, esse tempo ele não é computado como tempo de serviço, a não ser que permaneça a subordinação jurídica inerente à relação de emprego. Professor, como é que isso funciona na prática? Não viaja, você precisa saber a teoria. Prática é depois que você passar no concurso. Então, a teoria é isso aqui. Você precisa saber essa ressalva aqui também. Salvo se permanecer a subordinação jurídica inerente à relação de emprego. Certo? Isso aqui não vale a pena dar exemplos, não. Isso aqui é melhor você guardar a teoria. Súmula 363. A contratação do servidor público, após a Constituição Federal de 88, sem prévia aprovação em concurso, não pode. Encontra óbice no respectivo artigo 37. Somente lhe conferindo o direito ao pagamento da contraprestação pactuada
em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo e dos valores referentes aos depósitos do FGTS. Então, é um contrato nulo. Você contratou o servidor público. Houveram muitas contratações, principalmente de prefeituras, em que a fiscalização não é tão rígida. Houve a promulgação da Constituição Federal, que dizia que precisava fazer concurso público para trabalhar em órgão público. E mesmo assim, muitas prefeituras, elas continuaram contratando conhecidos, amigos. E aí, nessa aí, veio a súmula 363 e falou: ainda que você tenha contratado, isso não. O contrato é nulo. O empregado ele vai ter direito ao pagamento daquelas horas que ele trabalhou, de acordo com a contraprestação pactuada, mas ele não vai ser um servidor público, certo? Essa contratação do servidor público, ela tem óbice na Constituição Federal. Então é um contrato nulo. E aqui eu trouxe os dispositivos, se você quiser dar uma lida, aqueles dispositivos que são citados na súmula que a gente acabou de ler. São dispositivos da Constituição Federal. Basicamente fala que você precisa fazer um concurso público para se tornar um servidor público. Súmula 386. Preenchidos os requisitos do artigo 3º da CLT, olha ele aqui, é legítimo o reconhecimento de relação de emprego entre policial militar e empresa privada, independentemente do eventual cabimento de penalidade disciplinar previstas no Estatuto do Policial Militar. Então o policial militar começa a prestar segurança para uma empresa privada. Pode? Não pode. Mas ainda que não possa, ainda que tenha, ele vai sofrer uma penalidade de acordo com o Estatuto do Policial Militar. Se foram preenchidos aqueles requisitos da relação de emprego, que estão aqui no artigo 3º da CLT, então é legítimo o reconhecimento dessa relação de emprego. Certo? Então ele vai ter direito ali a tudo que a relação de emprego propõe, né? 13º, férias, enfim, tudo aquilo. Súmula 430. Convalidam-se os efeitos do contrato de trabalho que, considerado nulo por ausência de concurso público, quando celebrado originalmente com ente da administração pública indireta, continua a existir após a sua privatização. Olha só que interessante. O sujeito ele foi contratado por uma entidade que era da administração pública indireta, uma empresa pública, digamos, e só que ele foi contratado sem concurso público. Opa, então o contrato dele ficou nulo. O contrato de trabalho dele é nulo, na verdade, né? Mas não apareceu ninguém lá para dizer que é nulo, para impedir que o cara trabalhasse e recebesse salário, então ele continuou trabalhando, mesmo tendo um contrato nulo. De repente, a empresa pública é privatizada. Ela não faz mais parte da administração indireta. Opa, então os efeitos do contrato de trabalho são convalidados. Eles passam a valer, eles não são mais nulos. Certo? Agora eles estão convalidados. Agora existe uma relação de trabalho, um contrato de trabalho. Bem interessante essa súmula. Orientação jurisprudencial 38. O empregado que trabalha em empresa de reflorestamento, cuja atividade está diretamente ligada ao manuseio da terra e de matéria-prima, é rurícola e não industriário, pouco importando que o fruto do seu trabalho seja destinado à indústria. Não é tão relevante essa orientação jurisprudencial, eu coloquei aqui mais por desencargo de consciência, né? Mas ela é bem específica nessa questão do reflorestamento. Guarda essa informação aí, vai que cai na prova, né? Eu estou falando aqui que não é tão importante, vai que cai na sua prova. Então guarda ela aí, mas não vamos aprofundar nela não. Orientação jurisprudencial 92. Em caso de criação de novo município, por desmembramento, cada uma das novas entidades responsabiliza-se pelos direitos trabalhistas do empregado no período em que figurarem como real empregador. Então houve um município ali, né? E um município grande ele foi desmembrado em dois. Então, primeiro, o município grande vai ser responsável pelos direitos trabalhistas, enquanto ele era um município grande. E a partir daquele momento, os dois municípios, cada um vai ser responsável pelo período em que o empregado figurar como, o municípiozinho pequeno figurar como empregador daquele empregado. OJ 261. As obrigações trabalhistas, inclusive as contraídas à época em que os empregados trabalhavam para o banco sucedido, são de responsabilidade do sucessor.
uma vez que a estes foram transferidos os ativos, as agências, os direitos e deveres contratuais, caracterizando típica sucessão tributária. Então, se houve aquela sucessão bancária, sucessão trabalhista, né? Isso está dentro da questão da sucessão trabalhista. Então, as obrigações trabalhistas, inclusive aquelas contraídas antes da sucessão, elas são de responsabilidade do sucessor, certo? Uma vez que, quando ocorre a sucessão, são transferidos todos os ativos, agências, direitos e deveres contratuais. O sucessor ele não responde solidariamente por débitos trabalhistas de empresa não adquirida, integrante do mesmo grupo econômico da empresa sucedida, quando, à época, a empresa devedora direta era solvente ou idônea economicamente, ressalvada a hipótese de má-fé ou de fraude na sucessão. Então, o sucessor ele adquiriu ali uma empresa, mas não adquiriu a outra, que é do mesmo grupo econômico. E, inclusive, essa outra, ela era solvente, ela pagava as dívidas dela, ela era idônea economicamente. Ela tinha ali a situação financeira dela normal, não estava devendo dinheiro, digamos assim. Né? Então, nesse caso, o sucessor ele não vai se responsabilizar, ele não vai responder solidariamente por aquela empresa que ele não comprou. Ressalvada a hipótese de má-fé. De repente, eles fizeram um comboio ali, passaram todos os problemas para essa outra empresa, e aí o sucessor comprou só a empresa com os ativos, digamos assim, né? As coisas boas. Então, opa, houve má-fé ali. E aí, nesse caso, ele pode sim responder solidariamente. E com isso, encerramos a nossa aula. Mais uma vez, nós temos um material de apoio para você adquirir aqui embaixo. Vou deixar o link embaixo do vídeo. Deixa o joinha no vídeo, é muito importante. Manda um feedback e bons estudos.